Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Quem é a besta? Se não sabemos quem é a besta, e então não saberemos se viramos a ter a marca da besta. Pois, se tivermos a marca da besta, vamos sofrer as últimas pragas. Então, quem é a besta? Quem é a imagem da besta? E qual é a marca da besta? É necessário entendermos. Neste sermão, vamos falar simplesmente da besta que saiu do mar e focar nesse ponto somente. Ora, ignorância não é uma desculpa, porque o meu povo, como diz, foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o entendimento, também eu te rejeitarei, como diz em Oséias 4, versículo 6. A hora está aqui, queridos irmãos. As pragas virão brevemente. E o cristianismo está desatento. É importante sabermos quem é a besta, para entendermos bem qual é a marca da besta, qual é a sua imagem. E, por isso, não adorarmos essa besta. Em Apocalipse 14, diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Isto é em Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Por isso precisamos ter cuidado que entendamos isto bem. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 15, começando a ler do versículo 5. Diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se o céu, o santuário, isto é, do tabernáculo, do testemunho. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo. E então, um bocadinho mais adiante, no capítulo 16, versículo 2, diz assim: e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqueles que adorarem a imagem da besta e a sua marca vão sofrer os castigos das 7 pragas, últimas pragas. Você não pode imaginar o que é a marca. Você não pode chegar às suas próprias conclusões. O que é a marca? Até você ter identificado quem é a besta. E por isso hoje vamos ler um pouco acerca dessa besta, que é descrita em Apocalipse 13, que diz assim: e vi subir do mar, ponto importante, do mar, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como a de leão. Esta é uma descrição que identifica a besta. É a besta que subiu do mar. Se é um homem misterioso, ou é um anticristo, seria uma pessoa muito estranha. Um homem muito esquisito, com 10 chifres e 7 cabeças, que parece um leopardo, pés de urso, boca de leão, e que saiu do oceano. Queridos irmãos, o ponto aqui é que estamos a falar de símbolos. Símbolos. A besta é um símbolo. O problema é a nossa interpretação.
Pois, como é que você vai interpretar? Representam coisas reais e quando conhecemos o que elas significam, então saberemos quem é a besta. O ponto é que a Bíblia interpreta a Bíblia. E a Bíblia diz o que representam. Por isso não precisamos de estar a imaginar o que representam, pois a Bíblia diz o que representam. Vejamos então em Daniel 7. Vemos em Daniel 7 esses mesmos símbolos descritos. Vemos esses animais com 7 cabeças, 10 chifres. Vemos um leão, um urso e um leopardo. E a Bíblia diz o que representam. Vamos começar a ler no versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então vemos um bocadinho mais adiante, no versículo 3. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. 4 animais, importante lembrar, 4 animais subiram do mar. O primeiro era como um leão e por isso tem uma cabeça, um leão. O segundo animal, semelhante a um urso e por isso vê-se aqui uma segunda cabeça. O terceiro animal, semelhante a um leopardo, mas tinha 4 cabeças. Tinha 4 cabeças. Com as 2 anteriores, temos um total de 6. E o quarto animal, terrível e espantoso. Terrível e espantoso. Ponto importante e muito forte. Este quarto animal faz a 7ª cabeça. Vê-se assim, a primeira era do leão, a segunda era do urso, a terceira, quarta, quinta e sexta do leopardo, semelhante a um leopardo, com 4 cabeças. E o quarto animal tinha mais uma outra cabeça que faz a 7ª cabeça. E esse animal, essa 7ª cabeça, tinha 10 chifres. Os 10 chifres estavam na 7ª cabeça. Vemos por isso um total de 7 cabeças e 10 chifres. Esses grandes animais, deixa-me dizer, cheguei-me a um dos que estavam perto, pedi-lhe a verdade. Acerca de tudo isto também é em Daniel 7. E ele me disse e fez-me saber a interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ele fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 animais, mas que têm 7 cabeças e 10 chifres, estes 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Se levantarão do povo da terra, que era simbolizado como sair do mar. O povo da terra é como o mar, este povo todo é como o mar. Saíram do povo da terra, da população da terra. Vê-se aqui que os 4 animais representam 4 reis, governantes. Governantes que subiram da população terrena. O 4º animal será o 4º reino. Agora vê-se também que não é só reis, mas representa também reino. O animal representa reis, mas também o reino desses reis. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Fará grande destruição na terra. Vê-se aqui que a palavra reino também é usada para explicar estes 4 animais, como vemos no versículo 23 de Daniel 7. Ora, vimos que
estas cabeças representam reis ou reinos e então chifres. Lembrem-se que a Bíblia interpreta a Bíblia. Vimos que os 4 animais são 4 reis ou reinos, com 7 cabeças. E os chifres, então, que representam? Lembrem-se que temos aqui, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E quanto aos chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Isto é, desse reino, desse último reino, desse quarto animal, que é a 7ª cabeça, destas 7, este quarto animal, que é a 7ª cabeça, deste quarto animal se levantarão 10 reis, que são os 10 chifres. Isto é, ressuscitarão desse reino, como veremos daqui a pouco. Não estamos a falar de um homem ou de um super-homem. A besta não é um homem ou um super-homem. A besta não é a Igreja Católica. Há uma combinação aqui de 10 reinos. 10 reinos. E não é a Igreja Católica, porque da Igreja Católica nunca se levantaram 10 reinos. E visto que o rei nestas profecias só representa o reino, e visto que estes chifres são usados intercambiavelmente entre o rei, que são das cabeças, e os chifres, vê-se que estes 10 reinos, ou estes 10 chifres, são igualmente governos que se sucedem um ao outro, os quais que se levantarão do quarto animal e que se sucedem um ao outro. Uma vez que começamos a entender um bocadinho melhor quem é a besta, ainda temos a pergunta: quem é a besta? Vemos que concluímos que se os 4 animais representam 4 reinos e os 10 chifres representam 10 reinos, daquele último reino, do quarto animal, que, como vimos, é a 7ª cabeça, porque o terceiro tinha 4 cabeças. Os 10 chifres representam 10 reinos, os 4 animais representam 4 reinos. Mas, então, quem são estes reinos? Quem são estes governos? Quem são estes impérios? Estes 4 impérios são identificados em Daniel 2. Estes 4 impérios são identificados em Daniel 2. São explicados no sonho de Nabucodonosor. Vejamos então em Daniel 2. E a mim me foi revelado este segredo, uma grande estátua. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei. Daniel foi revelado a ele por Deus o segredo deste sonho. É um sonho que sabem, podem ler em Daniel 2, versículo 30 a 35, que era uma grande estátua, tinha uma cabeça de ouro, e depois tinha os ombros e o peito de prata, e depois tinha a parte central aqui de bronze, e depois tinha 2 pés, ou 2 pernas de ferro, e os pés que seguiam. E então ele dá aqui a interpretação dele. Tu és a cabeça de ouro. Está a dizer que o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino. Depois do reino da Babilónia se levantará outro reino, inferior ao teu. E depois dele outro reino, de bronze. E o quarto reino será aquele terrível, diferente de todos os outros, será forte como ferro. E nos dias destes reis, ao fim destes reis todos, o Deus do céu
levantará um reino que não será jamais destruído. Isto é, Jesus Cristo virá para estabelecer o reino de Deus na terra, para trazer paz à terra. Isso é o que vemos em Daniel 2, nos versículos 38 a 40 e 44. Vemos também que essa estátua foi destruída por uma pedra. E essa pedra que destruiu é Jesus Cristo. Cristo estabelecerá um reino que não será jamais destruído, que é o reino de Deus na terra, a governar onde estes reinos todos governavam. Vai ser o governo governado por Deus na terra. Vemos então 4 reinos de influência mundial, que são gentios, antes da segunda vinda de Cristo. Os reinos gentios começaram com o império dos caldeus, que era o leão, que foi de 625 a.C. a 538 a.C., o reino de Nabucodonosor, o império caldeu. Essa foi a altura quando os judeus ficaram cativos. Os judeus foram para o cativeiro durante esse reino, durante o período desse reino, cerca de 604 a 585 a.C. Durante esse período, durante o reino caldeu, isto é, da Babilónia, eles foram cativos para a Babilónia durante o período do reino de Nabucodonosor. Depois, os reinos gentios continuaram com outros reinos, digamos assim, que tiveram influência universal. E quais foram esses? Sabemos que depois veio o Império Persa, dos Medos e dos Persas, que representa o urso, de 558 a 330 a.C. Depois, os estudantes da história sabem que o terceiro governo mundial foi o da Grécia, quando o Alexandre o Magno, com grande rapidez e grande agilidade, como um leopardo, esta agilidade de um leopardo, então conquistou grandes áreas em um período breve, de cerca de 3 anos. Mas Alexandre viveu só um ano depois das suas conquistas. E depois os seus 4 generais dividiram o seu império em 4 regiões. Por isso, 4 cabeças neste terceiro animal. 4 cabeças. Um foi a Macedónia e a Grécia, o outro Trácia e a Ásia Ocidental, o outro a Síria e os territórios a leste até o rio Indus, e o outro ao sul, o Egito. Vê-se aqui 4 generais, 4 cabeças. Essas foram as 4 cabeças do terceiro animal, de Daniel 7. E depois o último foi terrível e espantoso, como lemos em Daniel 7:7, terrível e espantoso, e muito forte. Foi o Império Romano, cerca do ano 31 antes da Era de Cristo, até cerca de quase 500 anos depois de Cristo, até 476 depois de Cristo. Esse reino, o Império Romano, incluiu os primeiros 3 reinos, pois tinha todo o esplendor real da Babilónia, da Antiguidade. Isto é, tinha esta semelhança ao leão. Tinha massiva e numericamente superior tropa, que era simbolizado pelo reino da Pérsia. Isto é, tinha estas pernas, a tropa, que eram as pernas do urso. E, finalmente, tinha a agilidade, a máquina de guerra que era ágil, e a crueldade de Alexandre, representando nisso com o leopardo. Era mais forte e mais terrível que os outros, terrível e espantoso e muito forte. Vemos aqui
Esses são os 4 animais de Daniel 7. Mas, voltando a Apocalipse 13, vê-se que a besta, que era só um animal, que era a besta na Apocalipse, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como do urso, e a sua boca como de leão. Apocalipse 13, versículo 2. A besta, que está nesse período, quando foi revelado, que foi depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, durante o período do Império Romano, esta besta que foi revelada significava então este Império Romano daí para diante. Por isso, a besta de Apocalipse 13 não são 4 animais, mas um só, que é uma besta. Este refere-se, por isso, ao último animal de Daniel 7. Ao último animal de Daniel 7. Absorveu os outros 3 animais iniciais, digamos, o leopardo, o urso, o leão. E então é esta cabeça, é este último reino que tem os chifres. A besta da Apocalipse 13 é o Império Romano de 31 depois de Cristo até 476. Isto vimos interpretado da Bíblia. A besta da Apocalipse 13 é o Império Romano. Agora estou a mostrar a vocês um gráfico o qual tenho completo no nosso site, que podem baixar. E estou simplesmente a mostrar aqui a parte de cima desse gráfico. Vê-se aí uma comparação de Daniel 7 com Apocalipse 13 e também se vê a explicação dos símbolos e os acontecimentos que foram cumpridos na história, que foram relativos a esses de animais ou esses animais que foram presentes. Mas a besta da Apocalipse 13 tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças porque é incorporante de todos os outros animais, de todas as outras características dos outros animais. E tem 10 chifres. João demonstra esta besta não como uma igreja ou como um homem, mas com um governo, com força militar. Por isso vê-se aqui na Apocalipse 13, versículo 4, que diz quem poderá batalhar contra esta besta, contra este império romano que tinha grande poder militar. Essa besta, como vimos, era semelhante ao leopardo, tinha os pés como os do urso, a boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem é o dragão? O dragão é Satanás, como se lê em Daniel 12, versículo 9. Mas esta besta, sofreu uma ferida de morte numa das suas cabeças, que era a cabeça representando o Império Romano. A cabeça que tinha os chifres. A golpeada, a ferida de morte, foi quando os bárbaros destruíram Roma
em 476. Vejamos então os simbolismos. E a sua chaga, mas a sua chaga mortal foi curada. A sua chaga mortal foi curada. Foi isso o fim da besta? Não. Porque a sua chaga mortal foi curada. Vejamos então agora o simbolismo dos chifres de Daniel 7. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Se levantarão. Ora, sofreu uma ferida mortal, mas diz que se levantarão 10 reis. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Estes 10 reis continuarão em sucedência, um após o outro, até à vinda de Cristo. Vê-se aí que é o caso destes 10 chifres. São 10 reinos ressuscitados do Império Romano que continuam até o reino de Deus quando Jesus Cristo vier pela segunda vez. Visto que a história nunca teve 10 reinos contemporâneos, isto é, em paralelo, ao mesmo tempo, um ao lado do outro, até à presente era, e visto que 9 reinos, ou 9 governos nessa área, que vamos explicar daqui um pouco, já existiram, do ano 476 depois de Cristo adiante. Por isso sabemos que esses 10 chifres, ou 10 reis, são sucessivos, não são contemporâneos. Se sucedem um ao outro. E como vemos, a besta continuará até à segunda vinda de Cristo. Estes 10 chifres, alguns reinaram e, como veremos, falta um para reinar. Mas, entretanto, em Daniel 7, versículo 8, em que, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Vê-se outro chifre pequeno que arrancou os 3 primeiros chifres que vieram. Estes foram os vândalos, na história, os érulos, ou do Acro, e os vândalos foi de 429 a 533, os érulos de 476 a 493 e os ostrogodos de 493 a 554. Estes 3 não eram originalmente de Roma, mas foram arrancados. Apareceram nessa área, mas foram arrancados. Esse foi o período europeu, conhecido como o período transicional entre a golpada ferida de morte e a cura. Entre a ferida de morte e a cura. Assim, tínhamos 10 chifres, 3 foram arrancados. Ficam 7 chifres por vir depois desses 3. Esses 7 chifres estariam sob o domínio deste chifre pequeno. Porque dizem, subiu um chifre pequeno, do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, mas este chifre pequeno vai controlar os outros. E eis que este chifre pequeno tinha olhos, havia olhos, como os do homem, e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno parecia mais robusto do que os seus companheiros e preferia palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Vê-se que então este chifre pequeno, nesta área de Roma, veio a ser o governo papal que dominou completamente os chifres
que se seguiram. Os chifres que se seguiram foram coroados pelo Papa. Então vejamos esses chifres. E foi-lhe dada à besta uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então a besta, esta besta, que tinha sido morta, foi curada e teve poder para continuar por 42 meses. Ora, na profecia, lê-se que, diz assim em Ezequiel 4, versículos 5 a 7, está-nos a explicar acerca um exemplo aí, em que o número dos dias é dado por um ano. Um dia te dei por cada ano. Isto é, um dia representa um ano. E por isso, 42 meses, com 30 dias por mês, dá um total de 1260 dias. E um dia por ano representa 1260 anos. 1260 anos. Então temos esses 1260 anos depois da restauração imperial de Justiniano. Sim, porque a restauração imperial de Justiniano foi, digamos assim, esse quarto chifre. Os primeiros 3 tinham sido arrancados. O quarto chifre foi a restauração imperial de Justiniano, no ano 554. Ele se submeteu à supremacia do Papa. Depois dele, depois da restauração imperial de Justiniano, veio o reino franquês de Carlos Magno, depois veio o Sacro Império Romano de Otão o Grande, depois a dinastia da Habsburgo, Carlos da Áustria e de Espanha, e depois o reinado de Napoleão Bonaparte. Vê-se isso representando o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º chifre. E isso decorreu por um período de 1260 anos, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado no ano de 1814. Exatamente como profetizado. Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, a besta curada parou. Assim acabou um reino desde Augusto César. E então foi como se tivesse morrido de novo, foi para o abismo. E a duração da besta curada, como vimos, foi por 1260 anos. Este gráfico tem aqui uma parte no meio do gráfico, que está demonstrada aqui na representação aí, como vê, a parte que explica esses chifres, o 4º ao 8º. Dá essa explicação desses chifres. Depois, no ano de 1870, Garibaldi unificou as várias divisões da Península Italiana e com a ascendência de Mussolini e de Hitler apareceu o nono chifre. O nono chifre. Vejamos então a mulher e a besta de Apocalipse 17. Vejamos então a mulher e a besta de Apocalipse 17. No Apocalipse 17 fala acerca do julgamento, versículos 1, 3 e 6. O julgamento da grande prostituta, que diz uma mulher assentada sobre uma besta. Uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E vimos quem é a besta. Esta mulher estava assentada sobre a besta, que estava cheia de nomes de blasfémia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, como vimos. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Mistério, a grande Babilônia,
mãe das prostituições e abominações da terra. A mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vemos aqui uma mulher. Quem é esta mulher? Em Efésios 5, 23 a 25, vê-se que a Bíblia, de novo, interpreta a Bíblia e explica, comparando a mulher à igreja. Simbolicamente, por isso, a mulher representa a igreja. Esta mulher é, sem dúvida, a igreja que reinou sobre os reinos do Sacro Império Romano. Vê-se aí. Há sentido que tem cabeça. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Montou, se sentou, governou. A besta, como vimos, é a mulher, é o Império Romano. Estes 7 montes são os 7 reinos que foram montados do 3º chifre ao 10º. E por isso vemos que a besta é o governo, como vimos claramente. E a mulher é a igreja. A besta não é a igreja. Como vimos no Apocalipse 13, a besta é o Império Romano. Esta besta teve uma golpeada, teve uma ferida de morte. Parou de existir ou funcionar no ano 476. No entanto, a sua ferida de morte foi curada, foi sarada por 1260 anos, até ao ano de 1814, como vimos. Agora parou de existir de novo e está morta no abismo. Alguns acreditam que a Igreja Católica é a besta, quando o Papa foi exilado no ano 1798. Mas o Papa não foi morto, a Igreja Católica não cessou de existir ou funcionar, os Papas continuaram a viver exilados voluntariamente em protesto contra o governo italiano até Mussolini, e por isso não é uma ferida de morte, uma golpeada de morte. E está claro, esses não acreditam que a Igreja Católica agora existirá por 1260 anos. Por isso, quem é a besta da Apocalipse 13? É a besta que é os vestígios do Império Romano e as suas ressurreições do Império Sacro Romano, que a mulher teve controle. Notem que o papado só reinou a partir do 4º chifre de Daniel 7, ou de Apocalipse 13. Não reinou o 1º ou 3º, esses foram arrancados por este chifre pequeno que veio a ser o papado. O papado só reina os últimos 7 chifres de Apocalipse 7, de Daniel 7, ou de Apocalipse 13. Continuemos então a ler aqui em Apocalipse 17, versículo 9. A mulher monta as 7 cabeças da besta. Por isso se segue que os 7 chifres da besta que foi curada, isto é, em Daniel 13, os 7 chifres da besta que foi curada, em Daniel 13, são as 7 cabeças da Apocalipse 17. Uma vez mais, os 7 chifres da besta curada, da Apocalipse 13 e Daniel 7, são as 7 cabeças da besta da Apocalipse 17. E esses, como vimos, foram reinos consecutivos.
Por isso, a mulher é sem dúvida a igreja que reinou sobre os reinos do Sacro Império Romano. E como diz no Apocalipse 17, diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. Ora, esse período em que existe foi um período específico na história. Foi quando isto foi entendido pela Igreja de Deus. Esse período em que isto foi entendido. Foi o período desta sexta cabeça. Desta sexta cabeça. Vemos aqui que há 7 cabeças que a mulher monta. 7 cabeças que a mulher monta. 5 já caíram. 5 já caíram. Quais foram os que caíram? Os 5 que já caíram foram o Império Justiniano, o Reino Franquista, o Sacro Império Romano de Otão o Grande, a dinastia de Habsburgo e o reinado de Napoleão. 5 já caíram. Um existe. Qual desses é que existia quando isto foi entendido? Isto foi entendido pela Igreja de Deus em 1934, porque em 1922 Mussolini uniu a Europa, a Itália, digamos assim, e invadiu invasões em África, invadiu a Etiópia em 1935 e 36. Em 1937 Hitler assumiu o poder, em 1933 Hitler assumiu o poder, e em março de 1939 o Hitler invadiu a Tchecoslováquia. E por isso este quadro foi publicado pela primeira vez. Em 1934, quando a Igreja entendeu isto, porque nessa altura o sexto existia. Esse sexto veio a ser o Mussolini e o Hitler durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Agora, esse veio e foi-se. E a besta que era e já não é também o 8º. E é dos 7. E vai à perdição. Estamos à espera da 7ª ressurreição. A 7ª cabeça. Porque é destes 7, dos 7. Das 7 ressurreições. Destas 7 cabeças de Apocalipse 17. Mas é a 8ª. Porque é parte do Império Romano original que teve a ferida mortal. Por isso, é o 8º também. Vê-se assim, por isso, que esta será a ressurreição do Império Romano que vem do abismo, como se lê no versículo 8. E as pessoas terão grande admiração quando isto acontecer. E então, o que se diz dos chifres da Apocalipse 10? Apocalipse 17, perdão. Os chifres, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder por uma hora, juntamente com a besta, todos ao mesmo tempo. Isto é, esta 7ª cabeça, que vai ser muito forte, vai ter 10 reis ao mesmo tempo, que vão
existir em conjunto ao mesmo tempo. 10 reis concorrentes. 10 nações na área onde o Império Romano existiu, isto é, na Europa. Isto é, dentro da área do antigo Império Romano. Essas nações combaterão contra o Cordeiro. Essas nações, esses 10 reis e essa besta que existirão, combaterão contra o Cordeiro. Isto é, existirão quando? Durante a segunda vinda de Cristo. Por isso vemos que estes 6 já aconteceram. Estas 6 ressurreições já aconteceram. Estamos à espera da última, que é a 7ª, e que vai ter 10 reis com essa besta. E eles vão combater contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Queridos irmãos, nós somos chamados. Devemos de ser fiéis. Fiéis até ao fim. Somos chamados e somos eleitos e agora devemos ser fiéis. Agora que vimos quem é a besta. Sim, vimos quem é a besta. A besta da Apocalipse 17 é uma ressurreição final deste Império Sacro Romano, que as pessoas vão adorar, que as pessoas vão admirar. Como esta ditadura vai aparecer. E vai haver 10 reis que vão dar poder a este rei da besta. Agora que entendemos quem é a besta, podemos começar a ver o que é o número, qual é a imagem e qual é a marca. O número, 666. O número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aqui ele tem entendimento. Calcula o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. 4 coisas aqui. É o número do nome da besta. Isto é, do reino, do nome do reino, ou do nome do império. Ou do rei do fundador do Império de Roma, romano. Segundo, temos que calcular. Terceiro, é o número da besta. Isto é do governo, do reino, do império. Não é só do nome dessa pessoa, mas do governo, do império. E é número de homem. Em quarto lugar, é número de homem. Quarto lugar, é número de homem. É no homem. Por isso, vejamos quem foi o homem. Tem esse número. Foi o fundador. O primeiro rei de Roma foi Rómulus. Em hebreu, Rómulus é Romith. E o valor numérico em hebreu dessas letras é 666. A outra língua bíblica é a grega. Em grego, esse nome de Rómulus é Latinus, que significa homem latino. E o valor numérico em grego dessas letras é 666. E nenhuma outras 2 palavras, em ambas as línguas bíblicas, que tenham o mesmo significado, têm este valor numérico. O número do homem é o número da besta, é o número que podemos calcular, é o número do império. E vários outros cálculos que chegam, apontam à mesma coisa, de 666, que é o Império Romano que vai ser ressuscitado. E qual é a imagem da besta? A imagem é uma semelhança, uma cópia, um duplicado, um modelo da besta. Isto é, do governo, do império, desta besta. Vejamos que
Leão I foi o primeiro, digamos assim, Papa a se chamar o Sólio Pontífico, que estabeleceu a forma de governo do Império na Igreja e que se tornou então uma imagem de governo pagão na Igreja. Antes de ver a marca da besta, lembramos que para Leão I, foi considerado por muitos o primeiro Papa e obrigou as pessoas a adorarem esta Igreja, uma adoração falsa, uma idolatria. E por isso a Igreja tornou-se uma mãe com muitas filhas que saíram dela, as chamadas filhas protestantes. Esse igrejarismo organizado pelo homem é a imagem da besta. Então, o que é a marca da besta? Em Apocalipse 13 diz: e faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É um sinal deste governo, que este governo estabeleceu, que foi forçado durante esse período do Sacro Império Romano e que existe hoje em dia, que foi forçado em pequenos e grandes, ricos e pobres. Um sinal na mão direita, que significa trabalho, ou na testa, que significa maneira de pensar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vai afetar as pessoas a poderem comprar ou vender coisas. Por outro lado, existe outro sinal, que é o sinal de Deus. O sinal de Deus está descrito em Deuteronômio 6, versículo 8, que fala acerca das leis de Deus e diz para as atares por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Sinal com a mão e também na tua mente. Vemos assim o sinal, ou a marca da besta, que é na mão e na mente. E vemos o sinal de Deus, que é na mão e na mente. O sinal de Deus aqui está a referir-se às leis de Deus. Às leis de Deus. Queridos irmãos, o chip é uma decepção, é um engano. Porque as pessoas que pensam que não tenham o chip, pensam que não têm a marca. Quando, na verdade, podem muito bem ter a marca da besta. É um outro engano de Satanás. É outro engano. Ele é o enganador. Lembrem-se que o sinal de Deus é acerca das leis dele e é na mão e na cabeça. O sinal da besta também é na mão e na cabeça. Vejamos aqui acerca, em Daniel 7, 25, diz: esta besta proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos irmãos, a Igreja mudou os tempos. Mudou o sábado para o domingo. E mudou a lei, os 10 mandamentos, em que mudou assim para que o sábado, em vez de ser no 4º mandamento, fosse no 3º. Porquê? Para esconder a idolatria. Escondeu o 2º mandamento por trás do 1º mandamento. Queridos irmãos, cuidou, tentou mudar os tempos e a lei. Então, qual é a marca da besta? Vai ser forçar o dia de descanso. Vai-se ver pessoas a dizer: não, os cristãos têm que descansar. Têm que trabalhar muito. Estão a trabalhar muito neste mundo. Têm que descansar. E por isso precisam de descansar.
precisam de ter um dia de descanso. E por isso vão forçar a legislação de guardarem o domingo, que é a marca da besta. E por isso aqueles que querem guardar o sábado vão de novo ter ainda maiores dificuldades que têm hoje. A marca da besta é forçar a guarda do domingo, que já existe, mas ainda ficará mais forte no futuro. Vimos quem é a besta. Vimos qual é a sua imagem. Vimos qual é o seu número. Vimos qual é a sua marca. O que é que vai fazer agora? O que é que devemos de fazer? O que é que você vai fazer? A Igreja de Deus Unida está pronta para responder às suas perguntas. Você basta entrar em contato connosco via o nosso site, revistaboanova.org, usando a aba de contato. Entre em contato connosco. Nós o ajudaremos no caminho, o apontaremos para Cristo, para o verdadeiro líder da Igreja. Mas isto tudo é simplesmente só uma sabedoria intelectual e pronto, eu tenho este conhecimento, sou muito importante porque sei, sou um grande doutor a explicar estas coisas técnicas. É isso a parte importante? É isso a parte importante? Vejam no Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos irmãos, o que nós precisamos de guardar os mandamentos da lei de Deus até ao fim. Agora que entendemos quem é a besta, que entendemos o que é a marca, que é desobedecer às leis de Deus, quebrando o sábado e assim guardando o domingo em vez disso. Agora que entendemos isso e que entendemos a pressão que existe hoje em dia para guardar o sábado, que ainda vai ser maior, entendendo esses perigos todos de quem é a besta e do que vai acontecer nos dias adiantes, precisamos de ter esta sabedoria de uma maneira a que a ponhamos em prática. Eu oro para que vocês tenham o cuidado de praticar e obedecer a Deus, pois os dias estão curtos e esta ressurreição final da besta está mesmo às vésperas. Cuidado, irmãos, guardem agora os mandamentos da lei de Deus.